Oi, eu sou o Iago, você pode me seguir nas redes sociais, o Instagram tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição desse vídeo, e você pode se inscrever nesse canal do YouTube e me ajudar a crescer aqui nessa plataforma. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a pressão de se assumir LGBT e como isso se relaciona com o momento de pandemia que a gente está vivendo agora. Então fica aí que depois da vinheta a gente conversa. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo já tenha passado por esse momento e sabe melhor do que ninguém o que é que sentiu quando anunciou para o mundo que você era, digamos, diferente. Mas diferente de quem? A gente já vai chegar lá. Por outro lado, existe ainda quem não conseguiu, não quer ou não pôde se assumir. E mais uma vez, assumir o quê? Porque a gente acaba precisando sair do armário e revelar para os nossos parentes e amigos, enfim, para a sociedade, que somos gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, não binários e outras identidades e expressões de sexualidade e gênero. E por que uma pandemia como a que estamos vivendo agora deixa tudo mais difícil e acaba evidenciando problemas com os quais temos que lidar e que torna esse processo muito mais angustiante? Bom, são muitas perguntas e a gente vai por partes aqui. Vamos começar primeiro citando esse livro aqui, que infelizmente não tem versão em português. É um livro todo ilustrado em que o autor faz um apanhado de diversas ideias e termos da cultura pop, dos filmes, do ativismo, para explicar melhor o que é a teoria queer, que depois a gente pode falar mais sobre isso. No vídeo de hoje interessa o seguinte: nesse livro o autor cita uma pesquisadora chamada Diana Fuss, que diz que esse ato de sair do armário, ele é sempre limitado porque ele deixa evidente o lugar central da heterossexualidade e reforça a sua posição hierárquica. Tá, mas o que isso quer dizer? Basicamente ela escreve que as pessoas não precisariam sair do armário se a heterossexualidade não fosse tomada como norma. E por ela ser norma, tudo que for diferente será visto como inferior. E isso serve para toda a estrutura binária do mundo. Para essa autora, é importante demonstrar como essa estrutura binária opera e quais são os poderes envolvidos nisso. Ou seja, basicamente, quando você decide se assumir, você está dizendo que tudo que projetaram sobre você não é suficiente ou não se parece em nada com você. É uma quebra de expectativas. Só que essas expectativas, elas não são suas, ou elas se tornaram em algum momento porque você apreendeu que deveria viver de uma determinada forma e não de outra, que deveria ser de um jeito e não de outro, e que deveria seguir determinadas regras que não são as suas próprias. E todas essas questões acabam fazendo uma grande bagunça na nossa cabeça, porque a gente começa a perceber que está em oposição àquilo que foi instituído como norma, como certo. Por isso, o psiquiatra Bruno Branquinho, em um artigo para a revista Carta Capital, que eu vou deixar o link na descrição, ele conta que não é incomum que os pacientes dele o procurem sempre perguntando como que eles vão contar para a família que são LGBTs. Crescemos ouvindo que ser LGBT é sujo, imoral, anormal no Brasil. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, o que equivale a menos da metade da expectativa de vida média nacional. Vemos todos os dias notícias sobre pessoas LGBTs que foram expulsas de casa, agredidas e ou mortas. Então não é por acaso que pessoas LGBT encontram dificuldade em revelar essa parte de suas identidades aos outros e por vezes até a si próprios. E isso vale tanto para as pessoas mais jovens quanto para as pessoas mais velhas, que só depois de muito tempo passam a ter coragem ou possibilidade de se assumir. É bom destacar outra parte desse artigo em que ele fala dos impactos positivos na saúde mental de pessoas LGBTs que passam por esse momento de se assumir, como melhora da autoestima e da confiança. Que claro, não é nenhuma garantia perpétua também, né? Já que a gente acaba tendo que se assumir e se afirmar diversas vezes ao longo da vida, por exemplo, como em grupos de amigos diferentes, na faculdade, no trabalho, enfim. E isso acaba sendo um pouco desgastante também. Mas, por outro lado, quando a pessoa não consegue ou não pode se assumir, isso tem um impacto negativo, que pode levar a situações de isolamento, comportamentos de risco e uma chance grande de desenvolver transtornos mentais, como a depressão, por exemplo. Por isso que é importante sempre estar em contato com uma rede de apoio, amigos, pessoas próximas que sejam seus aliados e um ponto de conforto e bem-estar. Acontece que com a pandemia as coisas mudaram e os efeitos que a gente vai falar a partir daqui foram sentidos por quase todo mundo que é LGBT, só que de maneiras diferentes. Uma pesquisa realizada pelo coletivo LGBT e publicada agora em junho mostrou quais são as principais dificuldades enfrentadas por quem é LGBT durante o período de isolamento social causado pela pandemia. A pesquisa completa eu vou deixar na descrição e vocês podem analisar depois com mais detalhes, mas eu vou mostrar aqui os principais resultados para vocês. De acordo com a pesquisa, os maiores impactos para a população LGBT durante a pandemia foram estes: a piora na saúde mental, o afastamento da rede de apoio
E a falta de fontes de renda formam então as 3 principais categorias de impacto. Aqui podemos citar doenças como depressão e ansiedade que podem ser consequência de convívio direto, frequente com preconceito. Principalmente em ambientes desfavoráveis, como a própria casa, com a família, com parentes que não aceitam, não compreendem e não buscam compreender o parente LGBT. E quando você é obrigado, por causa de uma quarentena, a ficar no mesmo ambiente que essas pessoas, a fragilidade emocional ela se acentua e as coisas podem ficar até mesmo mais violentas. LGBTs têm que lidar constantemente com diversas formas de preconceito e violência dentro e fora de casa. E quando você se vê obrigado a permanecer num ambiente hostil a você mesmo, sem poder ter acesso à rede de apoio e afeto como amigos, organizações políticas, espaços de convívio agradáveis, mais você se isola, mais doente e angustiado você fica. Já que aquele lugar que deveria ser o seu porto seguro não te traz segurança alguma. Ter que ficar enclausurada com algum familiar que não entende ou respeita sua orientação sexual é, ao passar dos dias, sufocante. Até um corte de cabelo vira um motivo para algum problema. Muitos LGBTs, mesmo antes da pandemia, não tinham acesso algum ao trabalho formal. E levando em consideração outros fatores como raça e classe, o impacto ele é ainda maior num contexto de pandemia, já que muita gente perdeu sua fonte de renda ou se viu numa situação ainda mais complicada. Se antes já era difícil, agora ficou mais. A pesquisa cita pessoas com dificuldades para pagar ou ajudar nas contas de casa, ficando ainda mais ansiosas. Para muita gente, não poder contribuir economicamente em casa acentua os conflitos. Isso quando fica impossível não ser de fato independente para tentar traçar seu próprio caminho. Para essa pesquisa, a realidade é ainda mais devastadora para as pessoas trans, que sofrem mais com a expulsão do próprio lar e que têm o acesso ao mercado de trabalho e formação ainda mais difícil. Não tenho curso superior, não sei como fazer uma renda extra além da prostituição. E diante disso tudo, fiquem aberto para muita gente se é o momento certo de se assumir, já que esse tempo de descoberta é diferente para cada um. A novidade agora é que se impõe um momento de incerteza, já que ninguém sabe quando isso vai acabar. O cenário econômico não é um dos melhores e a convivência forçada com a família para muita gente não é as mil maravilhas, né? Por isso é importante que você se conheça e conheça a sua família para saber mais ou menos como pode ser a reação e as consequências disso. Talvez não seja o melhor momento, mas dependendo do seu ambiente, das condições e no contexto em que você vive, pode ser uma boa. De qualquer forma, essa pesquisa aponta 4 iniciativas que você pode ter para tentar transformar a sua realidade, tendo se assumido ou não. A primeira é apoio emocional, que é estar sempre em contato com pessoas LGBTs e, se precisar, com instituições de apoio em saúde mental também. A segunda é apoio social, que é ajudar, na companhia de outras pessoas LGBTs, a fortalecer o debate público sobre o movimento LGBT. A terceira é apoio financeiro, que é quando você prioriza contratar e comprar produtos e serviços feitos por pessoas LGBTs. A quarta é apoio político, que é conhecer, apoiar e votar em representantes LGBTs, que pensem de fato em viabilizar a conquista de direitos humanos fundamentais. Por exemplo, as eleições municipais serão em breve e é bom você já começar a ficar atento nisso. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que eu passei aqui. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixe aí nos comentários sugestões de pautas também e escreve aí pra mim o que você achou disso tudo, se você tem uma experiência e queira compartilhar também. Curta esse conteúdo, se inscreva e a gente se vê na próxima semana. Tchau!